Sob as imponentes montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia, existe uma floresta onde as árvores crescem tão colossais que poderiam engolir um ônibus escolar, onde penhascos de granito se erguem tão altos que até as águias perdem o rumo. Este é o reino das sequoias, não apenas um deserto selvagem, mas uma catedral viva, esculpida pelo fogo, pelo gelo e pela vontade divina de resistir. Veados mulas saltam entre penhascos verticais como acrobatas de circo. Lobos caçam em silêncio sob os bosques ancestrais e ursos negros desaparecem nas sombras das sequoias com o coração acelerado e o instinto guiado pelo Criador. Este episódio do nosso documentário de animais revela criaturas que aprenderam a sobreviver não pela força bruta, mas pela fé silenciosa da persistência ao longo dos milênios. Selva das sequoias, caçadores ocultos sob árvores gigantes, documentário de animais. No coração da majestosa Sierra Nevada, onde as montanhas tocam o céu e os vales profundos parecem entalhados na própria alma da terra, o Parque Nacional das Sequoias surge como uma verdadeira obra-prima da criação divina. Esta é a terra dos gigantes verdes seres vivos que desafiaram milênios, guardiões silenciosos que testemunharam a passagem do tempo. E as histórias de resistência que apenas a natureza e Deus poderiam escrever. Mas sob essa beleza arrebatadora, existe um ecossistema frágil, onde cada galho, cada rio e cada criatura estão entrelaçados em uma dança sagrada de sobrevivência. Entraremos no mundo de Sequoia, onde a natureza não é apenas uma paisagem, é um altar vivo, onde a vida e a morte se encontram a cada segundo, a cada suspiro. Imagine-se de pé sob a copa de uma sequoia ancestral, com um tronco tão imenso que seriam necessárias dezenas de pessoas de mãos dadas para abraçá-lo por completo. A árvore General Sherman, símbolo do parque, ergue-se com 84 metros de altura e um diâmetro de 11 metros na base, tornando-se a maior árvore do mundo em volume. Chamado de gigante vivo, o General Sherman presenciou mais de 2.000 invernos e primaveras, desde os tempos em que tribos indígenas como os Monashi e Tubatulabal habitavam estas terras, até a chegada dos exploradores modernos. Os anéis do seu tronco são crônicas de Deus na madeira, registrando anos de seca, tempos de abundância e incêndios que testaram sua fé natural. A imagem da sequoia não é apenas um símbolo de resistência, mas um lembrete espiritual da fragilidade da criação diante de uma era em mudança. Sequoia não é apenas floresta ou montanha. É um sistema vivo e complexo que cobre mais de 3.500 quadrado-quilômetros, desde as colinas áridas de 450 metros de altitude até o cume do Monte Whitney, a montanha mais alta dos Estados Unidos continentais, com 4.421 metros. Aqui, o Cânion do Rei, Kings Canyon, desce até 2.500 metros de profundidade, superando o próprio Grand Canyon, e forma uma arena natural onde a vida selvagem trava batalhas diárias pela existência. O rio Kings corta penhascos de granito, levando consigo o fôlego do degelo das montanhas, enquanto geleiras como Darwin e Palisade recuam silenciosamente sob o aquecimento global. Mais de 1.300 espécies de plantas e 300 espécies de vertebrados de pumas, ursos negros, até os carneiros selvagens da Sierra Nevada, formam a complexa teia alimentar que sustenta esse santuário. Cada espécie é um ator no grande teatro de Deus, onde cada ação, cada respiração é uma luta para continuar o milagre da vida. Mas a beleza de Sequoia não é eterna.
O parque enfrenta ameaças sem precedentes, as mudanças climáticas, com o aumento médio das temperaturas entre 0,6 degraus Celsius e 1,5 degraus Celsius no último século, estão derretendo as geleiras o sangue vital dos rios e lagos. A geleira Darwin já perdeu mais de 55% de sua área, colocando em risco espécies como a rã de patas amarelas e as trutas de alta montanha, que dependem dessas águas puras para sobreviver. Incêndios florestais, como o SQF Complex Fire entre 2020 e 2021, queimaram até 19% dos bosques de sequoias, deixando cicatrizes profundas na paisagem. O turismo, com mais de 2 milhões de visitantes por ano, traz ruídos, lixo e perturbações que ameaçam animais como os ursos negros e os morcegos Townsend, guardiões noturnos dessas florestas. Até mesmo a poluição vinda do Vale Central invade o parque, enfraquecendo plantas e animais. Nas imagens deste documentário de animais, a fumaça que cobre os picos ou os leitos secos dos rios não são apenas sinais de destruição, são avisos sagrados, lembranças de que mesmo nas maiores obras da criação, a vida depende da nossa humildade em proteger o que Deus confiou às nossas mãos. A história da árvore General Sherman é muito mais do que uma lenda sobre resistência, é um testemunho vivo da força e também da vulnerabilidade da criação divina. Há mais de 2000 anos, quando sua semente germinou pela primeira vez, o mundo ainda não conhecia cidades modernas nem o som das máquinas. Desde então, ela sobreviveu a nevascas, secas implacáveis e incêndios que lamberam seu tronco, deixando cicatrizes negras que o tempo nunca apagou. Cada anel de crescimento é um capítulo na grande saga da vida, um registro silencioso da capacidade da natureza de se adaptar às mudanças do planeta. Mas hoje, o General Sherman e suas irmãs sequoias enfrentam o desafio mais temível de todos, a interferência humana e as mudanças climáticas que nenhum anel poderá contar. A imagem de uma sequoia erguida em meio a uma tempestade de fogo não é apenas símbolo de força, mas um chamado à consciência, um apelo para que a humanidade proteja essas maravilhas que o Criador confiou à Terra. Imagine-se em um penhasco, observando o Rio King cintilando sob a luz do sol, onde outrora trutas arco-íris subiam contra as corredeiras geladas para desovar, desafiando a força das águas e o frio. À distância, um carneiro selvagem da Sierra Nevada se move habilmente entre as rochas, seus chifres curvados marcando a vitória da vida sobre o vento e a neve. Nas sombras da floresta, um puma desliza em silêncio, com olhos afiados que seguem cada batimento de seu destino. Essas cenas, capturadas neste documentário, não são apenas retratos da vida selvagem, são mensagens da criação, lembretes poderosos de quão frágil é o equilíbrio que sustenta tudo. Basta uma mudança, um rio seco, um incêndio. Um verão abrasador para que um ciclo de milênios se rompa. E então surge a pergunta: como proteger esse equilíbrio sagrado? Como garantir que as sequoias continuem alcançando o céu, que os rios não parem de cantar e que os animais persistam no grande palco da criação? A resposta não está apenas com os cientistas ou guardas florestais, ela está em cada um de nós. Em todo ser humano que já se emocionou diante da beleza de sequoia e sentiu, mesmo que por um instante, a presença de algo maior. Sequoia é um mosaico geográfico abençoado, onde a natureza pinta contrastes com pinceladas divinas. Nas altitudes mais baixas, a cerca de 450 metros, as colinas áridas se estendem sob verões que chegam a 40 graus Celsius,
Campos dourados pontilhados por carvalhos e flores silvestres, resistentes à seca, formam uma paisagem dura, mas cheia de vida. Nos céus, o gavião de cauda vermelha, com envergadura de até 1,5 metros, domina o ar, caçando sob o sol escaldante. As plantas que vivem aqui, como gramíneas e pinheiros pinhon, mergulham suas raízes profundamente no solo, em busca da umidade escondida nas entranhas da terra. Conforme subimos, o cenário muda de forma dramática. Entre 2.000 e 3.000 metros de altitude, aparecem os bosques de sequoias e pinheiros Jeffrey, onde o ar fresco e úmido, alimentado por geleiras, traz nova vida à floresta. Essas sequoias, que chegam a 75 metros e podem ultrapassar 80 metros de altura, erguem-se como colunas do templo da criação, sustentando um teto verde que abriga inúmeras espécies. Acima dos 3.000 metros, começa a tundra alpina, onde a neve cobre o solo quase o ano todo, e as temperaturas raramente passam dos 10 graus Celsius. Este é o domínio dos carneiros da Sierra Nevada, criaturas resilientes, que desafiam os penhascos em busca da relva alimentada pelo degelo. No topo, o Monte Whitney, com 4.421 metros, ergue-se como sentinela da fé natural. Seus ventos glaciais açoitam os rochedos de granito, testando cada forma de vida que ousa viver ali. A diversidade do terreno de Sequoia é o alicerce de sua biodiversidade. Cada altitude, cada clima, das planícies áridas às tundras nevadas, é um palco onde a vida precisa se reinventar. Nas florestas médias, ursos negros buscam frutas e insetos. Nas encostas rochosas, os carneiros selvagens encontram refúgio contra predadores. A transição entre os campos queimados de sol e os picos cobertos de neve é uma viagem visual e espiritual, uma prova viva da grandiosidade e da complexidade com que Deus pintou este lugar chamado Sequoia. Dentro do Parque Nacional das Sequoias, a natureza construiu uma arena dramática de sobrevivência, onde cada instante é uma batalha silenciosa pela vida. Sob o dócil das árvores gigantes, sobre penhascos de granito e ao lado das águas geladas que descem das geleiras, os animais selvagens do parque de predadores poderosos como pumas, ursos negros e gaviões de cauda vermelha, a presas resistentes como os carneiros selvagens da Sierra Nevada, os veados mula, ou pequenas criaturas como o pica, a marmota e a rã de patas amarelas carregam histórias de adaptação e luta esculpidas pelo Criador. As imagens deste documentário, um puma espreitando na escuridão, um carneiro imponente no topo do penhasco, ou um pequeno pica correndo apressado com capim seco na boca, são provas vivas da força e fragilidade desse ecossistema. À medida que as mudanças climáticas se intensificam, cada passo dessas espécies torna-se um novo versículo na longa oração da sobrevivência. Os pumas, puma concolor, e os ursos negros, ursos americanos, dominam essas montanhas como guerreiros silenciosos da criação, moldados pela própria natureza para resistir a condições extremas, das caçadas noturnas onde cada movimento é um cálculo preciso às longas hibernações durante invernos, em que o frio cai abaixo de 6 graus Celsius. Esses animais exibem instintos de sobrevivência que beiram o sagrado, uma dança tênue entre a vida e a morte. O Parque Nacional das Sequoias não é apenas um santuário de árvores colossais e rios brilhantes, é também um palco de histórias selvagens, onde pumas e ursos escrevem seus próprios capítulos na sinfonia da criação. Os pumas, também conhecidos como cougars, são presenças silenciosas e majestosas neste ecossistema. Com corpos que chegam a 2-4 metros de comprimento
e até 80 quilos nos machos adultos, são caçadores perfeitos, feitos para dominar qualquer terreno. O pelo cor de areia os torna invisíveis sob a sombra dos pinheiros a 2.000 metros de altitude ou entre as rochas cobertas de musgo no Cânion do Rei. Seus olhos dourados, que refletem a luz da lua como prata líquida, permitem enxergar onde a escuridão parece absoluta. Cada passo é uma obra de precisão. As patas, com 10 centímetros de largura e cobertas por grossas almofadas, permitem mover-se sem ruído, mesmo sobre folhas secas ou rochas escorregadias. Um puma pode saltar 6 metros de uma vez ou escalar 4 metros em um único impulso, um pesadelo para qualquer presa que se cruze em seu caminho. A caça do puma, muitas vezes sob o manto da noite, é um ritual de paciência e fé instintiva. Sozinho, sem matilha, ele confia apenas em seus sentidos. Pode seguir uma presa por horas, escondido sob uma sequoia ou atrás de uma pedra, a 45 metros de distância, aguardando o momento perfeito. Seu alvo preferido é o veado de cauda preta, que chega a pesar 90 quilos. Mas o puma também caça lebres do deserto, esquilos terrestres e, às vezes, até filhotes de urso negro. No instante decisivo, o corpo se curva rente ao chão, as orelhas captam cada som, o farfalhar de folhas. O respirar da presa, e a 12 metros, ele salta a 65 km por hora, cravando os dentes de 5 centímetros no pescoço do alvo. A morte é rápida, a prece da sobrevivência. Eterna. Um puma adulto precisa de cerca de 4-5 kg de carne por dia, e um único veado pode alimentá-lo por uma semana. O restante é coberto com folhas e pedras, escondido dos corvos e abutres que rondam os campos como se o caçador protegesse o sustento que Deus lhe concedeu. Mas a vida de um puma vai muito além da caça. Nas montanhas de sequoia, onde o terreno é severo e o inverno impiedoso, eles precisam se adaptar. Enquanto os ursos negros dormem em hibernação, os pumas se recolhem em fendas rochosas ou cavernas profundas, fugindo do vento que corta como lâmina. Vivem de suas reservas de gordura acumuladas nas estações abundantes verão e outono, quando as presas são numerosas. Durante os meses mais frios, sobrevivem com apenas 2 kg de carne por semana, caçando menos, porém com mais precisão, escolhendo alvos fracos ou isolados. Essa combinação de força, paciência e inteligência faz dos pumas um dos predadores mais bem-sucedidos de sequoia, com territórios que se estendem por até 250 km², marcados por cheiro e rugidos que ecoam a mais de 3 km de distância, um lembrete selvagem de que nas montanhas onde o Criador ergueu as sequoias, a vida continua a lutar com graça e propósito. Os ursos negros, outro símbolo poderoso de sequoia, trazem consigo uma história de sobrevivência diferente, mas igualmente fascinante e tocante. Com corpos que podem pesar até 180 quilos nos machos adultos e pelagem negra ou castanha reluzente, os ursos negros são criaturas versáteis, equilibrando o papel de predador e forrageador, moldados para aproveitar cada elemento deste ecossistema sagrado. Podem ser vistos nas colinas secas a 450 metros de altitude, cavando em busca de insetos, ou nas florestas de sequoias a 2.000 metros, subindo pinheiros de 30 metros atrás de frutos silvestres. Suas garras de 5 centímetros e mandíbulas poderosas permitem arrancar cascas, escavar tocas e abrir troncos podres. O olfato, uma dádiva quase sobrenatural, é capaz de detectar alimento a mais de 5 quilômetros de distância, guiando-os até mel silvestre, carniça, frutas e flores. Durante o verão, um urso negro pode consumir até 9 quilos de comida por dia, desde morangos silvestres, que cobrem clareiras inteiras, até peixes que nadam em riachos de 1 metro de profundidade. Mas o maior milagre da vida dos ursos negros
acontece no inverno um espetáculo de adaptação e fé instintiva. Quando as temperaturas caem abaixo de 6 graus Celsius e a neve cobre as florestas altas, eles buscam cavernas, troncos ocos de sequoias ou túneis escavados sob raízes gigantes para se abrigar. Durante a hibernação, que dura de novembro a março, o coração desacelera de 80 para apenas 20 batimentos por minuto e a temperatura corporal cai de 37 graus Celsius para 31 graus Celsius, economizando energia, como se obedecessem à sabedoria do Criador que ensina: há tempo para agir e tempo para repousar. Nesse período, o urso pode perder até 30% do peso corporal, sustentando-se com as camadas de gordura de até 10 centímetros acumuladas no outono, quando chega a comer 30.000 frutas ou 25 quilos de alimento por dia. E é dentro desse silêncio gelado que ocorre um milagre da vida. As fêmeas dão à luz filhotes de menos de meio quilo, nutridos apenas pelo leite materno na escuridão da toca, um ato de amor e renascimento que reafirma a força da criação, mesmo no coração do frio. A vida, porém, está longe de ser fácil, mesmo nas estações de fartura. Em Sequoia, os ursos competem com pumas, lobos cinzentos e outras espécies por alimento. Às vezes, um urso negro enfrenta um puma por uma carcaça de veado e, embora raramente lute, impõe respeito com seu tamanho e força. Mas o perigo maior vem dos seres humanos. Os campos de acampamento próximos ao parque atraem ursos pelo cheiro da comida. Um urso negro pode arrebentar uma lixeira de 25 quilos em poucos minutos e isso, infelizmente, costuma levá-lo a ser capturado ou realocado. Para sobreviver, o urso precisa aprender a equilibrar seu instinto de busca com a prudência, mantendo distância dos maiores perigos da espécie humana. Neste documentário, a dança de sobrevivência entre pumas e ursos negros em Sequoia revela mais do que instinto. É uma oração viva pela continuidade da vida. Os pumas, com seus saltos precisos e caçadas noturnas, são esculturas em movimento produtos de milhões de anos de evolução e graça. Os ursos negros, com sua capacidade de forragear, adaptar-se e hibernar, representam a versatilidade e a fé natural diante das provações do mundo. Ambos, apesar das diferenças, dependem do mesmo templo vivo, o ecossistema de Sequoia, onde cada batida de coração, cada passo e cada respiração ecoam como um hino silencioso à obra do Criador. São os carneiros selvagens da Sierra Nevada, Ovis canadensis sierrae, e os veados mula, odocoileus, hemionos, presas da natureza, sim, mas também símbolos de adaptação, coragem e fé silenciosa diante das forças impiedosas do mundo natural. Dos penhascos verticais do Cânion do Rei, com 2.500 metros de profundidade, até os prados alpinos a 3.600 metros próximos ao cume do Monte Whitney, esses animais movem-se com graça sobre o abismo, desafiando o vento cortante que sopra a mais de 60 km por hora, os predadores poderosos e o terreno traiçoeiro. No ecossistema de Sequoia, onde cada passo pode significar vida ou morte, os carneiros e os veados executam um balé de resistência a uma sinfonia de sobrevivência escrita em pedra, grama e sangue, sob o olhar eterno do Criador. Os carneiros selvagens da Sierra Nevada, com pelagem marrom acinzentada, que se confunde com as rochas de granito, são alpinistas natos, esculpidos pela própria natureza para conquistar terrenos que poucos seres vivos ousam pisar. Um macho adulto com cerca de 90 quilos carrega um par de chifres curvados que podem pesar 13 quilos e alcançar 1 metro de comprimento, não apenas armas de defesa, mas também símbolos de força e domínio, uma coroa viva concedida pela evolução. As fêmeas, mais leves, com 55 quilos em média, guiam os grupos com agilidade e sabedoria, conduzindo o rebanho por trilhas de poucos centímetros de largura, onde um passo em falso pode ser fatal. As patas fendidas desses carneiros são um milagre de engenharia natural. O centro macio garante aderência até em rochas lisas e úmidas,
permitindo-lhes escalar encostas de 70 graus ou saltar 3 metros entre fendas em questão de segundos. É essa habilidade que os torna quase inalcançáveis para predadores como os pumas, que precisam calcular com precisão divina antes de atacar. A adaptação dos carneiros vai além do corpo, é também espiritual e social. Vivem em pequenos grupos de 5 a 15 indivíduos, reunindo-se nos prados alpinos entre 3.000 e 3.600 metros, onde os arbustos e gramíneas oferecem alimento suficiente para 2 quilos por dia por animal durante o verão. Aqui, o ar é rarefeito, a pressão atmosférica cai para menos de 18 polegadas de mercúrio, e as temperaturas variam de 10 graus Celsius durante o dia a 6 graus Celsius à noite. Para resistir, contam com uma camada interna de lã densa que retém o calor e olhos amplos, com campo de visão de 320 graus, capazes de detectar perigos a quase 1 quilômetro de distância. Quando um puma se aproxima sorrateiro, escondido atrás de uma rocha a 90 metros, o carneiro costuma perceber-lo primeiro. Um chamado agudo de alarme ecoa pelas montanhas, um toque de clarim da natureza, e em segundos o rebanho se dispersa, escalando os penhascos onde nem o mais hábil predador pode alcançar luz, mas nem sempre conseguem escapar. Em caçadas raras, um puma pode mirar um cordeiro ou uma fêmea isolada, aproveitando o momento em que o grupo atravessa um corredor estreito do cânion. Um filhote de 20 quilos pode ser abatido num ataque fulminante quando o felino salta a 65 km por hora de uma altura de 3 metros. Essas batalhas, embora cruéis, fazem parte da grande dança da existência, o ciclo sagrado onde a vida e a morte caminham juntas, como desde o princípio dos tempos. No inverno, quando a neve cobre o solo em até 1 metro e a grama desaparece sob o gelo, os carneiros descem para altitudes mais baixas, por volta de 2.000 metros, onde cavam a neve com paciência e força para encontrar restos de vegetação seca. Podem perder 20% do peso corporal, mas resistem com fé e instinto, alimentando-se das reservas de gordura acumuladas no verão e do desejo inato de continuar. Assim, entre o gelo e o vento, entre a rocha e o céu, os carneiros e veados de sequoia seguem vivos, um testemunho da perseverança e da graça da criação, lembrando-nos de que até as criaturas mais frágeis podem se tornar fortes quando a própria natureza é sua professora e Deus, seu pastor silencioso. Os veados mula, outra espécie de presa essencial no ecossistema de sequoia, trazem uma história de sobrevivência distinta, mas igualmente impressionante e inspiradora. Com corpos esguios que variam de 60 a 125 quilos nos machos adultos, esses animais receberam o nome por causa das suas orelhas enormes, que podem chegar a 20 centímetros, lembrando as de uma mula. Essas orelhas são verdadeiros radares naturais, capazes de captar sons a mais de 300 metros de distância, um dom precioso concedido pela natureza para quem vive entre predadores. Sua pelagem cinza acastanhada muda conforme as estações, densa e quente no inverno, para suportar os 6 graus Celsius das florestas altas, e mais fina no verão, para enfrentar o calor de 27 graus Celsius nas colinas secas. Mas o traço mais notável dos veados mula é sua habilidade de locomoção. Com pernas de até 90 centímetros e cascos fortes, são capazes de saltar 5 metros de altura ou 6 metros de distância num único impulso. Esse movimento, chamado de stot, permite-lhes atravessar terrenos rochosos e escapar de predadores a velocidades que ultrapassam 55 km por hora, uma dança de sobrevivência coreografada pela própria criação. Vivem em pequenos grupos de 3 a 10 indivíduos, deslocando-se entre prados de 180 metros de largura a 1.500 metros de altitude e florestas de pinheiros a 2.000 metros, onde se alimentam de gramíneas, folhas e brotos, consumindo até 3 quilos de alimento por dia. São criaturas extremamente vigilantes. Seus olhos grandes e orelhas móveis captam cada som e movimento ao redor.
Quando um urso negro de 180 quilos se aproxima de um riacho em busca de salmões, o veado mula pode sentir seu cheiro a mais de 450 metros, fugindo rapidamente pelas encostas que o urso não consegue escalar. Mas o puma, com sua precisão e velocidade, representa um perigo ainda maior. Um veado isolado filhote ou idoso pode ser abatido quando o felino ataca de uma distância de 9 metros, usando seus caninos de 5 centímetros para encerrar a caçada em segundos. Mesmo assim, os veados mula não são presas fáceis. Os machos, com galhadas que podem atingir 90 centímetros de largura, usam-nas como armas, enfrentando ou afugentando predadores numa luta silenciosa pela vida. A adaptação dos veados mula ao ambiente de sequoia é também um exemplo de sabedoria natural. Quando o inverno chega e a neve cobre o solo em até 60 centímetros, com temperaturas abaixo de 6 graus Celsius, eles descem para os vales de 900 metros, onde o frio é menos severo e ainda há arbustos e folhas secas. Com o focinho, cavam a neve até 30 centímetros de profundidade para encontrar alimento escondido. Durante esses meses, podem perder 15% do peso corporal, mas sobrevivem graças às reservas de gordura acumuladas no outono, quando comem até 4-5 quilos de plantas por dia. Na primavera, o milagre da vida se repete. As fêmeas dão à luz filhotes de cerca de 4-5 quilos, que se levantam poucas horas após o nascimento e seguem as mães em questão de dias, uma adaptação essencial para escapar de predadores. A visão de uma mãe guiando seu filhote entre os prados cobertos de flores é um lembrete de que, mesmo nas terras selvagens, a ternura e a coragem caminham lado a lado. O balé de sobrevivência entre os carneiros selvagens e os veados mula é uma parte inseparável do equilíbrio de sequoia. Eles mantêm viva a teia ecológica, servindo de alimento para pumas e ursos, ao mesmo tempo em que regulam a vegetação, impedindo o crescimento excessivo de arbustos e gramíneas. Quando um grupo de veados pasta num prado de 180 metros, abre espaço para flores como as lupinas florescerem, enquanto os carneiros, ao cruzarem penhascos, soltam sementes e revolvem o solo, ajudando a regenerar a vida em locais onde o homem jamais poderia alcançar. Assim, entre o céu e a terra, entre o silêncio e o vento, os veados e os carneiros de sequoia continuam a dançar uma oração viva pela continuidade da criação, onde cada passo, cada respiração e cada batida de coração ecoam como uma prece de gratidão à força divina que sustenta toda a vida, enquanto os carneiros selvagens saltam pelos penhascos verticais do Cânion do Rei e os veados mula deslizam pelos prados alpinos a mais de 3.600 metros de altitude. Outro grupo de criaturas menores, mas não menos resistentes, trava uma batalha silenciosa pela sobrevivência no coração do ecossistema de sequoia. São os picas, Oxotona princeps, pequenos mamíferos que pesam apenas 170 gramas, e as rãs de patas amarelas das montanhas, rana muscosa, anfíbios frágeis com corpos de menos de 7 centímetros. Eles vivem entre as fendas geladas das rochas e os riachos cristalinos alimentados pelas geleiras Darwin e Palisades, seres diminutos, mas essenciais, fiapos vivos no grande tecido da criação. Cada salto, cada som agudo, é parte da dança da sobrevivência que mantém este ecossistema respirando. Mas com o aumento médio de 2 graus Celsius nas últimas 5 décadas, e com os riachos secando devido ao derretimento das geleiras, picas e rãs enfrentam ameaças sem precedentes. Suas vidas agora pendem no delicado fio do clima em mudança. Neste documentário, suas histórias não são apenas relatos científicos, mas advertências sagradas, lembretes da profunda ligação entre terra, água e vida, e do dever humano de proteger até os menores dos seres de Deus. Os picas, com sua pelagem macia acinzentada e orelhas arredondadas, habitam as altas montanhas de sequoia, entre 2.400 e 4.000 metros de altitude,
onde os prados alpinos se misturam com campos de rochas de granito, do tamanho de uma maçã com corpo de 18 centímetros. O pica é um verdadeiro colecionador das alturas, dotado pela natureza com uma disciplina quase espiritual. Durante o verão, quando a temperatura ronda os 10 graus Celsius e a luz do sol aquece os prados de 180 metros de largura, eles passam o dia recolhendo ervas, folhas e flores alpinas, formando pilhas de feno que podem pesar até 1 quilo, armazenadas para o rigoroso inverno. Cada pica faz centenas de viagens diárias, passando por fendas de apenas 10 centímetros, carregando pequenos feixes de capim até escondê-los sob rochas, protegidos da neve e dos ventos que sopram a mais de 60 km por hora. Sua adaptação ao frio extremo é um milagre da evolução. A pelagem dupla, com uma camada interna densa, mantém o calor mesmo quando a temperatura cai abaixo de 6 graus Celsius. As patinhas, cobertas de pelos na sola, permitem mover-se com agilidade sobre pedras lisas e geladas, saltando até 1 metro entre rochedos para escapar de águas douradas, águias reais, que sobrevoam com 2 metros de envergadura, ou de raposas vermelhas, capazes de sentir seu cheiro a 300 metros. Diferente dos ursos negros, os picas não hibernam, permanecem ativos durante todo o inverno. Abrigados em tocas de até 60 centímetros de profundidade, alimentando-se de feno armazenado e mantendo-se aquecidos com finas camadas de gordura acumuladas no verão. Seu chamado agudo, um ik, que ecoa entre as pedras, serve tanto de alerta contra predadores quanto de comunicação entre membros do grupo, um cântico frágil de resistência que ressoa pelas montanhas. As rãs de patas amarelas das montanhas, pequenas e reluzentes, também fazem parte deste coro da criação. Com pés membranosos dourados e corpo de menos de 7 centímetros, vivem em riachos e lagos de águas puras, alimentados pelas geleiras que ainda sobrevivem nas montanhas. Encontram-se entre 1.800 e 3.000 metros de altitude, onde riachos de 3 metros de largura cortam as florestas de pinheiros e lagos de até 6 metros de profundidade brilham sob o sol do verão. Com pele fina de poucos milímetros, essas rãs respiram pela pele, o que as torna extremamente sensíveis às mudanças de umidade e à poluição da água. Saltam até 60 centímetros para capturar insetos como mosquitos e besouros, consumindo cerca de 50 presas pequenas por dia. À noite, o som grave do seu coachar mistura-se com o murmúrio dos riachos, um cântico natural, suave e hipnótico, que parece louvar o mesmo Criador que deu vida às sequoias gigantes e às criaturas minúsculas que habitam sob sua sombra. Assim, nas montanhas de Sequoia, entre o granito e o gelo, esses pequenos seres recordam ao mundo que a grandeza da vida não está no tamanho, mas na perseverança, e que, quando o homem destrói até o menor dos elos, toda a criação geme. A adaptação da rã de patas amarelas das montanhas ao ambiente de Sequoia é uma história de precisão e milagres biológicos. No verão, elas se reproduzem em lagos rasos e cristalinos, depositando centenas de ovos em pequenas massas gelatinosas presas a pedras ou plantas submersas. Os girinos, medindo pouco mais de 5 centímetros, desenvolvem-se ao longo de 2 meses, aproveitando a água oxigenada que flui nos riachos rápidos, a cerca de 5 km por hora, descendo das geleiras da Sierra Nevada. Quando chega o inverno e as temperaturas caem abaixo de 6 graus Celsius, essas pequenas criaturas buscam fendas nas rochas ou camadas de lama com até 15 centímetros de profundidade no fundo dos lagos, onde entram em hibernação profunda. Seu coração desacelera para apenas 5 batimentos por minuto e o corpo quase congela, reduzindo o metabolismo ao mínimo para conservar energia, um estado entre a vida e o silêncio que parece uma oração natural pela sobrevivência. A dependência da água é absoluta. Basta algumas horas sem umidade para que a pele resseque e a rã morra. Assim, o derretimento das geleiras é literalmente sua fonte de vida, milhões de litros de água que alimentam, ano após ano,
os riachos e lagos que mantêm seu habitat, cada espécie do puma que se move nas sombras, ao urso negro que remexe a terra, do carneiro selvagem que salta pelos penhascos ao pica que empilha capim entre as pedras, até a delicada rã de patas amarelas, é uma peça insubstituível da corrente de vida que sustenta o ecossistema de Sequoia. Como notas de uma sinfonia natural, todas se entrelaçam num retrato vibrante onde terra, água e vida coexistem num equilíbrio tão frágil quanto sagrado. Mas esse equilíbrio está em perigo. As temperaturas aumentaram cerca de 2 graus Celsius nos últimos 50 anos. Os riachos estão secando e os incêndios florestais tornaram-se 20% mais frequentes. A história de Sequoia, portanto, não é apenas sobre a sobrevivência de cada espécie, mas sobre a responsabilidade humana de proteger essa teia delicada da criação para que as futuras gerações ainda possam ouvir o chamado do pica, o murmúrio das águas glaciais e o vento sussurrando entre as sequoias gigantes. O ecossistema de Sequoia é uma obra-prima de conexões, um testemunho vivo da harmonia divina. Os pumas, com seus saltos de 6 metros e caninos de 5 centímetros, mantêm sob controle as populações de veados mula e carneiros selvagens, evitando a superalimentação dos prados de 180 metros de largura. Os ursos negros, ao cavar o solo e se alimentar de frutos, espalham sementes em suas fezes, ajudando a regenerar pinheiros e abetos de 30 metros de altura. Os carneiros selvagens, com seus cascos fendidos que agarram encostas de 70 graus, soltam solo e sementes, permitindo que novas plantas cresçam em lugares quase inacessíveis. Os veados mula, com seus saltos de 2-5 metros, pastam sobre as gramíneas e brotos jovens, mantendo a diversidade vegetal nos prados alpinos. Os picas, embora pequenos apenas 170 gramas, tornam-se alimento para raposas vermelhas e águias reais quando suas pilhas de feno são descobertas. E a rã de patas amarelas das montanhas, com menos de 7 centímetros de corpo, controla populações de insetos como mosquitos, evitando desequilíbrios que afetariam beija-flores e plantas polinizadoras. Em cada um deles há um propósito. Em todos eles, uma lição. A vida é um milagre interligado. E proteger Sequoia é proteger a própria sinfonia da criação. Mas esse equilíbrio não depende apenas dos animais. A água das geleiras Darwin e Palisade, que fornece milhões de litros todos os anos, é o sangue vital de Sequoia, alimentando riachos de 3 metros de largura e lagos com 6 metros de profundidade. Essas águas não sustentam apenas as rãs de patas amarelas e as trutas arco-íris, mas também mantêm a umidade das florestas de sequoias, onde o general Sherman, com seus 84 metros de altura, permanece de pé há mais de 2 milênios, testemunha silenciosa da criação. As plantas, desde ervas de 15 centímetros até as sequoias gigantes, oferecem abrigo e alimento a todas as criaturas das lebres do deserto às águias douradas, cujas asas alcançam 2 metros de envergadura. O solo, com seu permafrost nas altitudes mais altas e as camadas arenosas secas nas colinas de 450 metros, é o alicerce da vida lar de micro-organismos invisíveis que decompõem camadas de folhas e geram os nutrientes que alimentam a floresta. Cada elemento água, solo, plantas e animais depende dos outros, formando uma teia viva, onde a perda de uma única parte pode desestabilizar toda a criação. No entanto, esse equilíbrio está sendo ameaçado por forças ambientais cada vez mais intensas. As temperaturas em elevação, com dias de verão chegando a 21 graus Celsius a 3.000 metros de altitude, colocam os picas em risco de hipertermia, já que não conseguem regular a temperatura corporal acima de 25 graus Celsius. Os riachos, que antes corriam a 5 km por hora, agora secam até o final do verão devido ao derretimento acelerado das geleiras, reduzindo o volume de água em 15% na última década. E isso ameaça não apenas as rãs de patas amarelas, que precisam de pele úmida para respirar, mas também veados mula
e carneiros selvagens, que precisam percorrer distâncias maiores em busca de água e pasto, um custo energético que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os incêndios florestais, 20% mais frequentes e com chamas que atingem 800 graus Celsius, destroem prados alpinos e florestas de pinheiros, eliminando habitats de picas, veados e ursos negros. Mesmo as sequoias, com sua casca resistente de 60 centímetros, não são imunes. A fumaça e as cinzas contaminam o ar e os rios, sufocando o que antes era fonte de vida. O impacto das mudanças ambientais não se limita a espécies isoladas, ele provoca um efeito dominó em todo o ecossistema. Com a redução de 30% nas populações de picas, por falta de alimento e aumento do calor, raposas vermelhas e águas douradas são forçadas a caçar mais veados e carneiros, desequilibrando a cadeia alimentar. Com o declínio de 40% das rãs de patas amarelas devido aos lagos secos, as populações de mosquitos explodem, interrompendo o equilíbrio entre plantas e polinizadores e afetando os beija-flores, cujas asas batem 80 vezes por segundo. Os pumas, que precisam de 4-5 quilos de carne por dia, ampliam seus territórios para até 400 quadrado-quilômetro, aproximando-se de zonas humanas, o que leva a conflitos e caçadas de controle. Os ursos negros, sem frutas nem insetos suficientes por causa da seca, invadem acampamentos e áreas de piquenique, aumentando os riscos de captura ou realocação. Cada ser, seja um pica de 170 gramas ou um puma de 80 quilos, é um elo da corrente de vida. E quando um elo se rompe, toda a corrente se enfraquece. A fragilidade do ecossistema de sequoia, revelada neste documentário, é um alerta e uma oração. Mesmo a natureza mais majestosa não é invencível. E se o homem não proteger o que o Criador lhe confiou, o silêncio que se seguirá não será apenas o da floresta, mas o da própria vida em extinção, enquanto cada espécie do pequeno pica que recolhe feno nas fendas alpinas a 3.600 metros de altitude, ao puma que se move nas sombras das florestas de sequoia, desempenha seu papel na cadeia de sobrevivência do parque. Há outra história, igualmente profunda, gravada nas rochas de granito e ecoando entre as copas das sequoias de 84 metros de altura. É a história dos humanos, aqueles que viveram, honraram e protegeram esta terra por milênios, desde as gravuras rupestres deixadas pelas tribos nativas Monashi e Tuba-Tulabal, que viam o Cânion do Rei, com seus 2.500 metros de profundidade, e as sequoias gigantes como símbolos espirituais, até os esforços incansáveis de John Muir para preservar estas florestas e impedir o desmatamento, o que levou à criação do Parque Nacional de Sequoia em 1890. Este lugar não é apenas um ecossistema, mas também um patrimônio cultural e sagrado. Hoje, o parque permanece como uma ponte entre o passado e o futuro, onde o ser humano ainda aprende a viver em harmonia com a natureza. Esse legado não é apenas um registro histórico, mas um chamado moral e espiritual. Proteger sequoia não é apenas preservar as árvores ou os rios, é guardar a própria história da humanidade, tecida entre terra, céu e vida. Há milhares de anos, quando sequoias como a General Sherman, hoje com mais de 2.000 anos e milhares de toneladas, ainda eram jovens brotos, as tribos Monashi e Tuba-Tulabal chamavam esta terra de lar. Viviam nas colinas secas a 450 metros, nas florestas de pinheiros a 2.000 metros e nos prados próximos ao rio Kings, onde as águas corriam a 8 km por hora. Esses povos não eram apenas habitantes, mas contadores de histórias e guardiões da criação, registrando sua conexão com o mundo natural por meio de petroglifos e ferramentas de pedra gravadas nas paredes graníticas do cânion. As gravuras, com até 1 centímetro de profundidade e 90 centímetros de comprimento, retratam carneiros selvagens, veados mula e rios sinuosos como uma epopeia esculpida na rocha, celebrando a vida e a comunhão com a terra. As ferramentas de pedra, desde pontas de flecha de 5 centímetros até punhais polidos,
revelam habilidade, engenhosidade e respeito. Cada recurso da natureza era utilizado com propósito e gratidão. Para os Monashi e Tubatulabal, Sequoia não era apenas território, era um santuário espiritual, onde a natureza era professora e divindade. As sequoias gigantes, com casca de 60 centímetros de espessura e copas que tocavam o céu, eram vistas como espíritos eternos, guardiões silenciosos da terra e da sabedoria ancestral. Acreditavam que essas árvores, capazes de resistir a incêndios de 800 graus Celsius, carregavam em sua seiva a memória dos antepassados e o elo entre o passado e o futuro. O rio Kings, fluindo pelo cânion profundo, era símbolo da vida, fonte de água pura e salmões que alimentavam as tribos, e local de rituais de purificação e preces. Suas histórias orais falavam de espíritos das águas, seres invisíveis que guiavam o povo através das estações e das provações. E as rochas imensas, com até 6 metros de altura, eram consideradas portais espirituais, lugares onde os xamãs buscavam os ancestrais para receber orientação sobre caça, colheita e harmonia com o mundo natural. A reverência indígena por Sequoia não era apenas crença, era modo de vida. Eles nunca tomavam mais do que precisavam. Caçavam veados e carneiros com respeito e usavam cada parte do animal, peles para vestes, ossos para ferramentas, tendões para laços. Colhiam frutos e sementes de arbustos baixos, sempre deixando o suficiente para ursos negros e esquilos. Essa vida em harmonia com a terra permitiu que as tribos prosperassem por milhares de anos, mantendo o equilíbrio sagrado do ecossistema. Mas, no século XIX, com a chegada dos europeus e suas máquinas de extração, a terra enfrentou uma nova ameaça. As sequoias gigantes, cada uma capaz de fornecer madeira suficiente para 40 casas, tornaram-se alvo das empresas madeireiras, que buscavam lucro à custa da eternidade. O que para os antigos era morada dos espíritos, para os invasores tornou-se recurso de exploração, e as florestas que haviam resistido a séculos de fogo e tempestade começaram a cair diante do homem. Foi então que surgiram vozes como a de John Muir, que enxergou nestas árvores a assinatura de Deus na terra e lutou para que Sequoia fosse preservada. Graças a esse espírito, o mesmo que outrora moveu os povos indígenas, o parque sobrevive hoje como santuário da vida e da memória humana, onde a fé e a ciência, o passado e o futuro, ainda se encontram sob a sombra das árvores eternas. Felizmente, um homem visionário se levantou para defender Sequoia. John Muir, naturalista e fundador do movimento conservacionista americano. Movido por um profundo amor pela natureza, Muir percorreu centenas de quilômetros pela cordilheira da Sierra Nevada, registrando as sequoias imponentes, os riachos brilhantes de 3 metros de largura e espécies únicas como o pica e a rã de patas amarelas das montanhas. Chamava Sequoia de o templo da natureza, onde cada árvore e cada rocha faziam parte de uma obra-prima maior, um santuário vivo da criação. Em 1876, quando o corte de madeira ameaçava eliminar as florestas milenares, Muir escreveu artigos e cartas ao Congresso dos EUA, pedindo a proteção da terra sagrada. Graças aos seus esforços e ao apoio de outros ativistas, o Parque Nacional de Sequoia foi criado em 25 de setembro de 1890, tornando-se o segundo parque nacional dos Estados Unidos, logo após Yellowstone. Mais tarde, em 1943, o parque foi ampliado e unido ao Cânion do Rei, formando uma reserva de mais de 160 mil hectares, que hoje protege não apenas as sequoias, mas também cânions profundos, prados alpinos e milhares de espécies de plantas e animais. A história da conservação de Sequoia é uma história de visão e persistência. John Muir não apenas salvou as sequoias do machado, ele inspirou um movimento global de preservação. Acreditava que a natureza não era um recurso a ser explorado, mas uma herança espiritual da humanidade. Um lugar onde o homem podia reencontrar cura e sentido. Seu legado continua vivo.
O Serviço Nacional de Parques e organizações como o World Wildlife Fund seguem sua missão, enfrentando novas ameaças das mudanças climáticas aos incêndios devastadores. Hoje, programas de monitoramento utilizam tecnologia via satélite para acompanhar populações de picas e rãs de patas amarelas, enquanto projetos de restauração garantem que a água das geleiras Darwin e Palisade continue alimentando os rios e lagos do parque. Mas esse esforço vai além da ciência, é uma reconexão entre o homem e a natureza, o mesmo vínculo que as tribos Monashi e Tubatulabal viveram milhares de anos atrás. No mundo moderno, o Parque Nacional de Sequoia permanece como uma ponte entre o passado e o futuro. Todos os anos, mais de 1 milhão de visitantes vêm até aqui para ficar sob a sombra da General Sherman, caminhar por trilhas de 16 quilômetros até o Cânion do Rei ou ouvir o som das águas glaciais correndo entre as pedras. Essas experiências não são apenas turismo, são lições vivas sobre como viver em harmonia com a terra. Os programas educacionais do parque, desde palestras sobre história indígena até caminhadas guiadas pelos ecossistemas, ensinam que cada espécie, seja um puma que salta 6 metros ou um pica de 170 gramas, faz parte de uma mesma teia da criação. As histórias dos Monashi e Tubatulabal, contadas através de exposições e gravuras rupestres, nos lembram que o ser humano já viveu em comunhão com a natureza e pode fazê-lo novamente. E os esforços de conservação dos tempos de John Muir até hoje continuam a nos inspirar a agir, a proteger Sequoia para que as próximas gerações ainda possam ouvir o vento sussurrando entre as árvores eternas. O ecossistema de Sequoia enfrenta hoje desafios sem precedentes. As mudanças climáticas, com as geleiras Darwin e Palisade perdendo 55% de sua área nas últimas 5 décadas, secas prolongadas que ressecam riachos e incêndios devastadores como o SQF Complex Fire 2020-2021, que destruiu entre 13% e 19% das sequoias adultas, estão abalando os alicerces desta terra sagrada. A atividade humana, com 2 milhões de visitantes por ano, trazendo ruído, lixo e poluição de ozônio do Vale Central, agrava ainda mais o enfraquecimento das florestas e da fauna. Hoje, restam apenas cerca de 300 carneiros selvagens da Sierra Nevada. As rãs de patas amarelas perdem seus locais de reprodução e todo o ecossistema está à beira do colapso. Essas mudanças são mais do que uma crise ambiental, são um alerta global. Por mais majestosa que seja, Sequoia pode desaparecer se não agirmos agora para protegê-la. As mudanças climáticas são a maior ameaça ao parque, alterando os elementos que sustentam a vida neste ecossistema há milhões de anos. As geleiras Darwin e Palisade, antes com 30 metros de espessura e responsáveis por fornecer milhões de litros de água por ano, hoje são apenas fragmentos de gelo, com mais da metade de sua massa perdida desde 1970, segundo dados do Serviço Nacional de Parques 2024. O degelo, que aumenta 13% por década, reduz o fluxo de água que alimenta riachos de 3 metros de largura e lagos de 6 metros de profundidade, o sangue vital do ecossistema. Os riachos, que antes corriam a 5 km por hora, agora secam no fim do verão, deixando leitos rachados onde as rãs de patas amarelas costumavam depositar centenas de ovos presos às rochas. As secas prolongadas, com 20% menos chuva nas últimas 2 décadas, ressecaram os prados alpinos a 3,000 metros, reduzindo o alimento dos picas, que precisam de 1 quilo de feno por inverno, e dos veados mula, que consomem até 3 quilos de vegetação por dia. Os incêndios florestais, outrora parte natural do ciclo ecológico, tornaram-se mais severos e destrutivos devido ao aquecimento global. O SQF Complex Fire 2020-2021, com chamas de 800 graus Celsius que se espalharam por 70 mil hectares, destruiu até 19% das sequoias maduras, árvores com casca de 60 centímetros de espessura que haviam resistido a séculos de fogo. Esses incêndios aniquilaram habitats inteiros, incluindo os refúgios de ursos negros,
que usam troncos ocos para hibernar, e os prados alpinos dos picas, onde armazenam alimento. A cinza e a fumaça contaminam os riachos, reduzindo o nível de oxigênio necessário para trutas arco-íris e girinos de rãs, diminuindo a taxa de sobrevivência de larvas para menos de 20% em algumas áreas. Com o aumento das temperaturas, dias de verão chegando a 21 graus Celsius em altitudes de 3.000 metros, os picas sofrem insolação fatal, pois não conseguem regular a temperatura corporal acima de 25 graus Celsius, levando a uma queda de 30% na população nas últimas 2 décadas. A interferência humana agrava todos esses problemas. Com 2 milhões de visitantes anuais, Sequoia está entre os parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, o que traz tanto benefícios quanto impactos negativos. O barulho de carros e turistas, que chega a 70 decibéis em áreas de acampamento, altera o comportamento dos animais. Os pumas, que caçam no silêncio da noite e dependem de sua audição sensível para detectar sons a 300 metros, perdem concentração, o que reduz em 15% sua taxa de sucesso na caça. Os ursos negros, atraídos pelo cheiro de restos de comida, invadem lixeiras de 25 quilos em poucos minutos, gerando conflitos com humanos e risco de captura ou realocação. O lixo plástico, com toneladas recolhidas anualmente, polui riachos e bloqueia as vias respiratórias de peixes e anfíbios. As rãs, cuja pele respira, sofrem ainda mais com essa contaminação. A poluição por ozônio vinda do Vale Central, alcançando 70 partes por bilhão no verão, enfraquece as folhas das sequoias e pinheiros, reduzindo a fotossíntese em 10%, além de danificar os pulmões dos carneiros selvagens, aumentando a vulnerabilidade a doenças respiratórias. Hoje, Sequoia carrega cicatrizes visíveis e invisíveis, queimadas, secas e a presença humana constante, mas também carrega um chamado à ação, um lembrete de que cuidar da criação é um dever sagrado, pois se deixarmos que o fogo, o calor e a ganância destruam este templo natural, não será apenas a floresta que se calará, será a própria voz da terra que deixará de falar. As consequências dessas ameaças já se refletem em declínios alarmantes da vida selvagem de Sequoia. Os carneiros selvagens da Sierra Nevada, que outrora somavam milhares de indivíduos, hoje contam com apenas cerca de 300, segundo o levantamento de 2024. A perda de habitat causada por incêndios e secas, somada ao aumento da caça natural por pumas, devido à queda das populações de veados mula, torna a sobrevivência nas encostas íngremes de 70 graus e a 600 metros de altitude cada vez mais difícil. As rãs de patas amarelas das montanhas, com uma redução de 40% desde o ano 2000, estão perdendo seus locais de reprodução, pois os lagos rasos secam antes que os girinos possam amadurecer. Os picas, com 30% a menos de indivíduos, são empurrados para altitudes ainda maiores próximas ao Monte Whitney, onde a vegetação é escassa e a pressão de oxigênio cai abaixo de 18 polegadas de mercúrio. Os veados mula, que precisam consumir 3 quilos de grama por dia, enfrentam prados secos e perdem até 15% do peso corporal durante o inverno. Mesmo os ursos negros e os pumas, conhecidos por sua adaptabilidade, precisam ampliar seus territórios para mais de 400 quilômetros em busca de alimento, aumentando o risco de conflito com seres humanos. Essas mudanças não afetam apenas espécies isoladas, mas ameaçam todo o ecossistema. Quando carneiros e veados diminuem, os pumas perdem suas presas e suas populações enfraquecem. Quando as rãs de patas amarelas desaparecem, os mosquitos se multiplicam, alterando o equilíbrio da polinização e afetando os beija-flores, cujas asas batem 80 vezes por segundo. Quando os picas deixam de armazenar feno, raposas vermelhas e águas douradas precisam caçar mais presas, pressionando ainda mais o ecossistema. A perda das geleiras reduz o fornecimento de água essencial às sequoias, que dependem da umidade para germinar sementes minúsculas como grãos de aveia
e as flores silvestres de 15 centímetros, alimento vital para os veados. Os incêndios e a poluição por ozônio enfraquecem as florestas, diminuindo a sombra e o abrigo para ursos negros e esquilos terrestres. O ecossistema de Sequoia é uma rede viva e delicada, tecida entre solo, água, vegetação e animais, onde uma simples ruptura pode provocar um colapso em cadeia. A mensagem que emana dessas mudanças é um aviso inequívoco. Sequoia, por mais majestosa e antiga, pode desaparecer se não for protegida. Este parque não conta apenas a história da natureza, conta a história da nossa responsabilidade. Somos os herdeiros do legado dos povos Monashi e Tubatulabal, de John Muir e da própria terra. E não podemos permitir que as sequoias gigantes, os rios glaciais ou espécies como os carneiros selvagens e as rãs de patas amarelas se tornem apenas lembranças de um mundo que deixamos morrer, pois proteger Sequoia é mais do que conservar um parque, é honrar a criação, é cumprir o dever sagrado de manter viva a sinfonia da vida. Os esforços de conservação, desde a redução do impacto humano nas cavernas de Crystal Cave e nos bosques de sequoias, até a realocação dos carneiros selvagens da Sierra Nevada, o monitoramento via GPS e a restauração dos lagos que abrigam a rã de patas amarelas das montanhas, reacendem uma chama de esperança nesta terra abençoada. Entre 2018 e 2023, as estações de monitoramento do ar reduziram os níveis de ozônio em 15%, e parcerias entre governos estaduais, federais e comunidades locais, com o plantio de 10 mil mudas de sequoias e o incentivo ao turismo sustentável, estão escrevendo um novo capítulo para a Sequoia. Essas ações vão além da ciência. São a prova de uma responsabilidade humana compartilhada, onde cada gesto, usar uma garrafa reutilizável, participar de mutirões ou apoiar o Sierra Nevada Conservancy, ajuda a preservar este santuário, para que as sequoias de 84 metros, os riachos alimentados por geleiras e espécies como picas e rãs de patas amarelas, continuem a contar a história da vida. Um dos esforços mais importantes em Sequoia é limitar o impacto humano, que cresceu enormemente, com 2 milhões de visitantes anuais. A Crystal Cave, uma maravilha subterrânea de 5 km de extensão com estalactites de até 3 metros, recebia centenas de milhares de pessoas, provocando ruído de 70 decibéis e acumulando centenas de quilos de lixo plástico. Para proteger esse ecossistema delicado onde morcegos de apenas 30 gramas dependem do silêncio para caçar, o Serviço Nacional de Parques limitou o número de visitantes a 50 mil por ano, com tours controlados, iluminação LED eficiente e proibição de alimentos dentro das cavernas. Nos bosques de sequoias, onde a General Sherman se mantém firme há 2 milênios, o acesso foi reduzido a 500 pessoas por dia, protegendo a camada de solo de 15 centímetros, onde germinam sementes minúsculas, como grãos de aveia. Essas medidas diminuíram o ruído, melhorando em 10% o sucesso de caça dos pumas e reduziram em 30% o lixo plástico, preservando os riachos de microplásticos que ameaçavam rãs e trutas arco-íris. A proteção das espécies raras é outro pilar da conservação em Sequoia. Os carneiros selvagens da Sierra Nevada, cuja população caiu para cerca de 300 indivíduos, foram beneficiados por um programa de realocação iniciado em 2014. Biólogos, em parceria com o Serviço Nacional de Parques e grupos indígenas, transferiram 50 carneiros de áreas vizinhas para penhascos a 3.600 metros, onde podem saltar 3 metros entre rochedos e escapar de pumas. Equipados com dispositivos de GPS que enviam sinais a até 8 km de distância, esses animais são monitorados constantemente para garantir acesso a prados alpinos com 2 kg de alimento diário por animal. Como resultado, a população aumentou 15% desde 2014 e cordeiros de 20 quilos agora são vistos nas encostas de 70 graus. Da mesma forma, a rã de patas amarelas das montanhas,
cuja população caiu 40% devido à redução dos lagos, ganhou uma nova chance através de projetos de restauração de habitat. Lagos rasos de 1 metro de profundidade foram recuperados com pequenas barragens que retêm água glacial, criando locais de reprodução que elevaram a taxa de sobrevivência dos girinos em 30%. Essas ações não apenas salvam espécies raras, mas também mantêm a cadeia alimentar, garantindo alimento para pumas e raposas vermelhas e evitando explosões populacionais de insetos. O controle da poluição é outro fronte vital na preservação do parque. O ozônio vindo do Vale Central, que chegava a 70 partes por bilhão durante o verão, já havia enfraquecido as folhas das sequoias e pinheiros, reduzindo a fotossíntese em 10% e causando problemas respiratórios em carneiros e veados mula. De 2018 a 2023, as estações de monitoramento situadas a 500 metros de altitude registraram uma queda de 15% nos níveis de ozônio, graças à colaboração entre o governo da Califórnia, o governo federal e organizações ambientais. Medidas como redução de emissões industriais e veiculares e programas de reflorestamento no Vale Central melhoraram a qualidade do ar, revitalizando as folhas das sequoias e diminuindo doenças respiratórias na fauna. Além disso, os mutirões de limpeza dos riachos, com centenas de voluntários coletando mais de 200 quilos de lixo por ano, reduziram drasticamente os microplásticos na água, protegendo as rãs, que respiram pela pele, e os peixes, cujas vias respiratórias antes eram bloqueadas pela poluição. Esses esforços não apenas preservam habitats, mas também fortalecem a saúde do ecossistema, do pica nos prados alpinos ao urso negro nas florestas de pinheiros. A verdadeira chama da esperança em Sequoia vem das pessoas. Desde 2015, milhares de mãos plantam novas vidas, 10 mil mudas de sequoias, crescendo silenciosamente onde o fogo deixou cinzas. A 2.000 metros de altitude, cada muda de 60 centímetros busca a luz, no mesmo solo que abrigou gigantes por milênios. Elas levarão séculos para tocar o céu, mas já são o símbolo de um futuro que renasce. A Sierra Nevada Conservancy alimenta esse sonho. Com doações de todo o mundo, financia o rastreamento de carneiros selvagens, restaura lagos para as rãs de patas amarelas e mantém viva a delicada teia de vida deste santuário. O turismo também aprendeu a respirar junto com a floresta. Ônibus elétricos reduziram 20% das emissões. Garrafas reutilizáveis substituíram 50 mil plásticas a cada ano. E em oficinas que reúnem milhares de pessoas, crianças e adultos redescobrem o que significa proteger a criação. Aprendem que cada ruído conta, que o silêncio ajuda o puma a caçar e que respeitar as raízes indígenas dos povos Monache e Tubatulabal é parte da mesma missão. Esses esforços não salvam apenas um parque, salvam o elo entre o ser humano e a terra. As sequoias que resistem há 2.000 anos, os riachos glaciais que ainda murmuram entre as pedras, os carneiros que saltam penhascos. Todos nos lembram que não estamos separados da natureza. Nós somos parte dela. Cada gesto conta. Limitar turistas em Crystal Cave. Recolocar carneiros nas montanhas. Plantar uma única muda. Tudo isso mantém viva a história deste templo natural. E essa luz só continuará a brilhar se cada um de nós fizer a sua parte. Reduzir 1 tonelada de carbono por ano, usando energia limpa, caminhando mais ou escolhendo comer menos carne, é um pequeno sacrifício que pode devolver o fôlego às geleiras. Juntar-se a mutirões, limpar trilhas, plantar árvores, cria ondas de inspiração. Até uma doação simples, R$10, pode garantir um rastreador para um carneiro ou uma pequena barragem para um lago de rãs. A Monsagem de Sequoia e Clara, a conservação é uma responsabilidade de todos nós. Quando estamos diante da General Sherman, sentindo o peso dos séculos em seu tronco imenso, ou ouvimos a água correndo pelo cânion do rei, enxergamos um reflexo de nós mesmos, o desejo de lutar pelo que é sagrado. Sequoia não é apenas o lar de picas, rãs e carneiros.
É o lar da humanidade. Um lugar onde aprendemos a viver em harmonia com a criação, como fizeram os povos antigos e como John Muir sonhou. Imagine um sequoia onde os riachos continuam a brilhar, onde as mudas crescem em direção ao céu e onde a vida segue sua dança de sobrevivência. Esse é o mundo que ainda podemos construir. Seguirmos agora. Um mundo onde Sequoia continua sendo um farol de esperança, um legado vivo para as gerações futuras.